vão começar a ver o pai de todo o caos. De certeza, a prova de vocês de polícia civil, em processo penal, vai vir inquérito policial. É certo. Olha, nos concursos a gente tem pouquíssimas certezas. Uma delas é que alguma das questões de processo penal vai vir, de certeza, falando de inquérito policial. Por quê? O inquérito policial, ele é a peça que resume todos os esforços policiais para a perseguição penal, para a ação penal. Então, o promotor, quando for oferecer a denúncia, o juiz, quando for se valer das provas que estiverem ali povoando o processo, vai utilizar as provas que estiverem no inquérito. A gente vai mais para frente ver que é possível uma ação sem que tenha havido um inquérito. Mas o mais comum, a grande maioria das vezes, é que ele vai estar sempre ali no processo penal, de uma forma ou de outra. A gente vai entender quem é que participa desse inquérito penal, inquérito policial. A gente vai entender quando ele começa e quando ele termina. Por uma questão de divisão, por uma questão pedagógica, a gente separou um primeiro momento para a introdução, depois a gente vai vir com as características. Depois disso, questões pontuais que são muito importantes para a sua prova. É claro que nada disso vai substituir a lei seca dos artigos de processo penal que dizem respeito ao inquérito policial. E também nada disso substitui a leitura do seu material de inquérito policial. Material esse que você tem uma vez que você é aluno da gente aqui no CP. Tá certo? Outra coisa, a gente vai deixar as questões para serem feitas ao final, mas nada impede você de, a cada pedacinho de aula, já ir tentando fazer as questões entre as aulas, tá certo? Mas vamos lá, sem muita conversa. Chegamos aí, aqui no nosso slide, e vamos para a introdução. O conceito, e depois aqui na natureza, deixa eu só deixar já prontinho. Agora, galera. Vamos lá. Conceito. O inquérito policial, ele é um procedimento administrativo, informativo, inquisitorial e preparatório, que tem como finalidade a colheita de indícios de autoria e materialidade de determinado fato para formar a opinião delitiva do MP. Pessoal, qual a natureza do inquérito policial? A natureza é de procedimento, certo? Eu espero muito que você esteja escrevendo comigo aí no seu caderno. Procedimento administrativo. Pessoal, você escrevendo comigo também. Você escrevendo comigo, você facilita o seu material de revisão. Você, enquanto está escrevendo comigo, sedimenta melhor o assunto na sua cabeça, tá certo? Então, vamos ter um mínimo de paciência, vamos se esforçar um pouquinho. Se eu estou aqui escrevendo com você, você também pode estar aí escrevendo comigo. Na pior das hipóteses, o bom é que você não dorme. E na melhor das hipóteses, o bom é que você aprende. Mas vamos junto. Voltar aqui. Qual a finalidade do inquérito processual penal, do inquérito policial? É a colheita de indícios de autoria e de materialidade de determinado fato, para formar a opinião delitiva do MP. Serve de base para a decretação das medidas cautelares e também, vamos junto anotar, pode fundamentar uma absolvição sumária ou evitar o quê, pessoal? A instauração de um processo arbitrário. Arbitrário. Minha gente, veja só, tem uma frase que eu gosto muito e que vem cerceando desde que eu fui aprovada para delegada de Polícia Civil no Pará e no Rio Grande do Norte. E
que eu penso que no futuro, como delegado, eu tenho certeza que no futuro vocês, como policiais civis, vão viver por essa máxima, é o seguinte: o inquérito policial bem feito, o inquérito policial bem elaborado, absolve um inocente. Então, quando a gente diz que a finalidade do processo do inquérito policial, do IP, é colher indícios de autoria, ou seja, descobrir quem é que foi o autor e da materialidade, ou seja, houve ou não o crime. A partir do momento em que a gente faz isso bem feito, que a gente tenta descobrir quem é o autor e se de fato o crime aconteceu, que essas são as duas finalidades, a gente, nesse momento, a gente já descobre com o inquérito policial se de fato a gente deve continuar processando essa pessoa. Digamos que a gente tenha uma pessoa, Bruno, que a gente tem uma pessoa chamada Bruno, e que Bruno está sendo investigado pela prática do crime de homicídio contra uma pessoa chamada Sara, por exemplo. Então, a gente pensa, ou existem boatos, de que Bruno matou Sara. A partir do momento que vem o inquérito policial, ali, já numa parte preliminar, e tentando descobrir os indícios e tentando descobrir se há materialidade, descobre que, na verdade, Sara não morreu, Sara está viva, a diferença é que ela fugiu. Então, a gente não tem para que processar um menino por homicídio. Como é que existe homicídio se não existe se ninguém morreu, por exemplo? Ou será mesmo que foi Bruno? Então, com o inquérito policial, a gente descobre ali, inicialmente, se, de fato, Bruno seria o autor do crime. Então, a partir do momento que a gente usa o inquérito policial e faz ele bem direitinho, a gente faz o quê? A gente fundamenta, se for o caso, uma absolvição sumária ou evita a instauração de um processo arbitrário. Então, em vez de seguir com um processo bem grandão, em vez de seguir movimentando o Ministério Público, Judiciário, Defensoria Pública, advogado, em vez de fazer uma coisa que vai ser gasto para o Estado, a nível de inquérito policial, a gente já descobre se isso deve virar um processo ou não. Tá certo, pessoal? Mas vamos lá para a dupla função que esse inquérito policial tem. O inquérito policial, ele tem duas funções. Uma delas é a preparatória. E o que é a função preparatória? Ela diz o seguinte, pessoal, que aqui eu quero colher, a gente já falou sobre isso, colher indícios de autoria e materialidade para formar a opinião delitiva, dentro da opinião, viu? Opinião delitiva do MP, do Ministério Público. E ele tem também, pessoal, uma função preservatória, que é qual? A gente acabou de falar essa, que é resguardar o investigado da instauração de um processo sem justa causa. Um processo sem justa causa. Perceba, pessoal, que se você está fazendo bem direitinho comigo e anotando no seu caderno, você já anotou aí o conceito de inquérito, a natureza, a finalidade, a dupla função que ele tem, que é a preparatória e a preservatória. Minha gente, por que a gente precisa preparar? Como assim preparatória? A gente vai ver mais para frente que tudo isso que a gente faz, quando a gente conclui o inquérito, não é a polícia civil que vai processar alguém. O dono da ação penal, o titular da ação penal, na maioria esmagadora das vezes, será, e dos crimes, será o Ministério Público. Então, a polícia faz a preparação, investiga, faz a parte preliminar
e depois entrega pronto, ó, junto, entrega tudinho pronto, amarrado, no Ministério Público. E com isso, os promotores vão aí sim poder colocar a ação penal para frente. Os promotores é que vão pegar todo o trabalho da polícia e, como dono da ação penal, utilizando daquilo ali que foi descoberto no inquérito, entregam ao judiciário, fazendo um pedido pelo início da ação, para que a pessoa seja presa, por exemplo, para que a pessoa seja condenada, tá certo? Então, por isso que é preparatório. Preparatório para quem? Para o Ministério Público ou para o particular que vai colocar a ação para frente, tá bom? Então, vamos aqui para o próximo slide. De quem é a atribuição para colocar o processo penal, o inquérito policial para frente? É, minha gente, atribuição da Polícia Judiciária. E vamos lembrar que a Polícia Judiciária aqui é a Polícia Civil ou a Polícia Federal. Se for, não é polícia, pessoal, militar. A polícia militar é a polícia administrativa. A polícia militar representa o Estado em sua função administrativa executória. A polícia judiciária é a polícia civil ou a polícia federal. E vamos lá. A presidência do inquérito não vai caber a você que é agente. Digamos que seja você que está lá anotando o BO da pessoa, é você que faz a primeira oitiva, o delegado nem está lá. Às vezes você, quando passar, você está numa cidade menorzinha, que o delegado só aparece 3 vezes na semana, ou 1 vez na semana, e você e o escrivão ficam o resto do dia, o resto da semana sós. Não é você que vai ser o presidente desse inquérito policial. Quem preside o inquérito policial é o delegado, tá certo? Então, anota aí que apesar de que você, como agente, vai fazer a máquina girar, vai colocar todo o trabalho pesado para frente, quem preside o INPE é o delegado, a delegada, né, de polícia. Agora, olha, apesar da gente ter falado que quem faz o inquérito é a atribuição da Polícia Civil e da Polícia Federal, existem outros 2 tipos de inquéritos. Existem os inquéritos parlamentares, por exemplo, a CPI. A CPI é um inquérito que não é um inquérito policial, é um inquérito legislativo, então, o inquérito parlamentar. Então, a CPI, por exemplo, é outro exemplo. Os inquéritos militares são outros tipos de inquéritos, tá certo, pessoal? Aqui na CPI eu vou colocar parlamentares, só para a gente ficar anotadinho aí no caderno. E aqui o artigo 4º, que fala: a Polícia Judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições. Circunscrição é diferente de competência. Certo, pessoal? E terá por fim a apuração das infrações penais e de sua autoria. A competência definida neste artigo não exclui a de autoridades administrativas a quem, por lei, seja cometida a mesma função. Tá certo, pessoal? Então, aqui a gente terminou a nossa parte introdutória. E eu espero que vocês agora dêem uma descansada, tomem uma água. Se for para ir chorar, dê uma chorada leve e volte, que a gente vai começar na próxima aula com as características do inquérito policial.